O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Boa noite, querida irmã Ana Lúcia. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Está me ouvindo? Um pouquinho baixo, mas Está ouvindo? Melhorou? Melhorou. Minha querida, que alegria ter você conosco. Então, você vai falar para o Centro Espírita Zil da Gama, que fica em Jamapará, pertencendo a Sapucaia, estado do Rio. E eu estou aqui em Carmo, que é vizinho, e somos também divisa com Além Paraíba, que é estado de Minas Gerais. Então, você vai falar para um monte de pessoas, tá bom, querido? Então, é uma alegria muito grande para nós. Vamos dar boa noite para todos aqueles que nos acompanham, que também esperam por esse momento em que nos conectamos com a espiritualidade maior, pedindo sempre essa bênção que sempre nos protege de todas as dificuldades. E vamos apresentar a nossa querida Ana Lúcia, do Rio de Janeiro, e ela é trabalhadora, é estudante da doutrina no Centro Espírita Leon Denis. Então, para nós é uma honra muito grande, é a primeira vez que ela vai trazer para nós a sua palestra, o seu estudo. Estamos muito honrados. E, nesse momento, então, nós vamos elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo, para agradecer por esses momentos que aqui vamos passar, por esses momentos de aprendizagem sobre a doutrina espírita, que tanto nos esclarece e nos ajuda para seguirmos nessa caminhada evolutiva do nosso espírito. Agradecemos aos espíritos que aqui estão também, a nossa mentora Zilda Gama, e que ela inspire a nossa irmã Ana, que vai trazer o seu estudo preparado com tanto carinho. E nós possamos estar receptivos na mente e no coração, pois são aprendizagens valiosas que muito nos auxiliarão. E assim, Senhor, pedindo por todos aqueles também que nos acompanham, por aqueles que estão acamados, por aqueles que ainda não descobriram a doutrina espírita, mas que possam recebê-la um dia, pois ela realmente nos ensina
muitos caminhos valiosos para a nossa jornada evolutiva. Então, Senhor, que nos abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, minha querida Ana, você agora tem a palavra. Boa noite a todos. Está me ouvindo? Alguém está ouvindo? Então vamos lá. Muito boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui, a gente poder estudar a doutrina espírita, desenvolver mais um estudo, né, dessa doutrina que nos consola, que nos ajuda a todos nós. E rogando, né, a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, tanto da Casa Espírita de Zilda Gama, como daqui do Centro Espírita Leon Denis, para nos ajudar no desenvolvimento, no entendimento da lição, né, que temos na noite de hoje. E coube a mim o capítulo 27, Pedis e Obtereis, do Evangelho, nos itens 9 a 15, que fala da ação da prece, transmissão de pensamentos. Então, a gente, uma introdução, a gente aprendeu a fazer prece, aprendemos a orar, né? E sempre quando nós oramos, a gente está sempre pedindo alguma coisa, né? Então, esse ato da gente fazer a prece é um ato onde nós, intuitivamente, sabemos que, ao elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, nós temos dentro de nós não vou dizer assim, a certeza, temos a intuição de um ser superior a cada um de nós, a nós, melhor dizendo, e que esse ser há de nos ajudar, há de nos consolar, principalmente naqueles momentos mais difíceis das nossas vidas, seja ele a perda de um ente querido, seja ele um desemprego, seja ele a parte da saúde, e nós sempre elevamos o pensamento a Deus, né? E quando a gente pensa em prece, nós vamos no livro Boa Nova, aonde nós temos Jesus ensinou a primeira prece, quando ele aqui estava, ele falando do Pai, falando como é que nós poderíamos começar, conversar, melhor dizendo, com Deus. E lembrando, nesse diálogo, alguém pergunta, mas Senhor, como é que nós vamos conversar com Deus? Eis que ele traz para todos nós o Pai Nosso, que todos nós sabemos de cor, muitos de nós, vamos dizer assim, sabemos de cor o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso traz várias informações que, por ele já estar decorado, a gente não presta atenção nas palavras que ali estão contidas. Né? Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E aí ele vai trazendo várias informações que nós sabemos e muitas das vezes não prestamos atenção. E aí a gente reza, né? Assim como outras orações que advêm, que muitos de nós devemos ter passado, já passamos por essa religião, que aprendemos essas orações, e ela, muitas das vezes, ela é decorada, mas a gente precisa sentir, precisa compreender essa oração. Passado muito tempo, eis que nós chegamos a uma casa espírita, seja por N motivos que nós tivemos, mediunidade aflorada, alguma decepção,
alguma dor, né, que nós chegamos na casa, fomos consolados, e sempre há alguém falando para a gente estudar a doutrina espírita. E a gente se interessa, vou aprender um pouco mais dessa religião, dessa doutrina, que naquele momento que eu mais precisei, eu fui consolada, eu fui confortada. E uma das lições que ele traz para todos nós, lá no Livro dos Espíritos, que é a base, né, da doutrina, que é o primeiro livro, quando nós estudamos no capítulo 2, na Lei de Adoração, quando a gente começa a estudar a terceira parte, que são as leis morais, e ele traz, Kardec fez uma série de perguntas acerca da prece. E lá na pergunta 659, ele faz a seguinte pergunta: qual o caráter geral da prece? E aí os espíritos responderam a Kardec: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Através da prece, podemos propor-nos as 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, quando o Senhor Jesus, em conversa, falou que nós podemos conversar com Deus, e ele trouxe a oração, os espíritos vieram, vamos dizer assim, enfatizar o que o Senhor Jesus disse, né? Pensar nele, se aproximar dele, colocar-se em comunhão, né? Comunicação com Deus. E aí ele diz quais são a proposta da prece. Louvar, né? Louvar é elogiar, bem dizer. Pedir, somos um eternos pedinte. E agradecer. Muitas das vezes esquecemos de agradecer a Deus o dia ensolarado, o dia de chuva, aquela festa que estávamos com os amigos, ou seja, os momentos felizes que nós tivemos, e muitas das vezes a gente esquece de dizer assim: obrigado, Senhor, por ter um domingo, um final de semana tão glorioso. Mas aí nós vamos lá para o Evangelho, que ele vem trabalhar conosco essa transmissão de pensamento. Bom, nós sabemos, nós fazemos a prece, ele aqui vai desenvolver para todos nós como é que acontece a prece, né? Como é que esse mecanismo de nós elevarmos o nosso pensamento com palavras, com os nossos sentimentos, e como é que isso chega até Deus, né? E no item 9, ele começa a trazer um verbo para a gente chamar a atenção. Ele fala que a prece é uma invocação. E lá no dicionário, eu fui lá ver o que é invocar, porque tem invocar e tem evocar. Existe uma diferença. Invocar é pedir auxílio, proteção, pedir proteção. E quando a gente evoca, a gente chama, a gente lembra. Na casa espírita, antes de nós começarmos qualquer trabalho, desenvolver qualquer trabalho, e até mesmo com experiência aqui da nossa casa, até quando nós fazemos os nossos eventos, nós evocamos esses espíritos para que aquele evento, aquele trabalho, aquela palestra possa transcorrer da melhor forma possível. Então, nós o quê? Invocamos e evocamos ao mesmo tempo, porque nós pedimos o proteção e nós chamamos aqueles espíritos, dirigente da casa, dirigente do trabalho, para que possa transcorrer da melhor forma possível. E aí, o que acontece? Nós não fazemos aquela prece, conforme aqui eu mencionei, a prece já escrita. Até porque quando ele traz para a gente essa aproximação, essa comunicação, a prece ela é feita pelo sentimento que nós temos naquele momento, naquela situação.
Então, não existe, dentro da doutrina espírita, está nos ensinando que não existe uma prece melhor do que a outra, bonita, mais bonita do que a outra, aquela que faz mais extensa do que a outra. A prece é aquela que a gente faz pelo nosso sentimento. E a gente vê, ao decorrer do nosso estudo, né, que Deus julga pelas intenções. Ele quer que a gente se comunique, mas que a gente se coloque o pensamento e o sentimento, e a gente saber o que a gente quer com a prece, o que a gente quer atingir com essa prece. Então, muitas das vezes, experiência aqui na nossa casa, quando a gente pede para alguém fazer a prece, a pessoa diz assim: eu não sei fazer prece. Todos nós sabemos fazer a prece, só nós não podemos comparar aquela pessoa que fez uma prece bonita, que atingiu, quer dizer que a gente não vai fazer uma prece bonita ou uma prece que não vá atingir. Então, Deus vai olhar para nós e vai ver o quê? O sentimento. Ainda digo mais, companheiro, às vezes uma prece do ai meu Deus, ela tem tanto mais validade do que aquela prece longa, que muitas das vezes são só palavras, né? Palavras bonitas, está falando, e o que vale é o sentimento que nós temos naquele momento. Então, eu falo isso porque muitas das vezes, quando a gente solicita alguém, você pode fazer uma prece? Eu não sei fazer prece, não. Mas todos nós sabemos fazer, sim, uma prece. E aí ele continua. Então, a gente já sabe. A gente invoca e evoca. Pedimos proteção, pedimos auxílio e chamamos por aquele que a gente quer que nos auxilie. Ele continua assim. Por seu intermédio, entramos em comunhão pelo pensamento, com o ser a quem nos dirigimos. Pensamento. Leon Denis traz para a gente, no livro Problema do Ser e do Destino, que pensamento é uma potência da alma, né? Então, quando nós, espíritos, pensamos, e ele traz lá para nós... trazendo a questão do pensamento, em que o pensamento, o veículo desse pensamento é o fluido cósmico universal, é a nossa matéria primitiva, e assim como nós, encarnados e desencarnados, nós pensamos, e nós, através do nosso pensamento e do teor do nosso pensamento, porque ele, por ser matéria, quem dá qualidade a esse pensamento é o ser pensante, é o ser inteligente do universo. E quem é o ser inteligente do universo? É o espírito. Somos nós, encarnado ou desencarnado. Então, o teor desse pensamento vai depender do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo. E aí, quando a gente pensa, é como se esse fluido materializa o nosso pensamento, né? E aqueles espíritos que estão, vamos dizer assim, em sintonia, ou que nós sintonizamos com eles, é como uma espécie deles verem o nosso pensamento. Então, nós vamos atrair, através do pensamento, tanto é que ele traz um estudo belíssimo para a gente, sobre o pensamento, e tem a continuidade, né, que ele fala para a gente da reforma do pensamento e a reforma do caráter, Leon Denis trazendo no Problema do Ser e Destino, mas para a gente poder entender como é que isso acontece, é tudo através do nosso pensamento. E Denis traz lá para nós também, que essa influenciação, ela pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Ou seja, quando eles falam da disciplina, ele fala para a gente prestar atenção no teor do nosso pensamento. Então, no momento em que eu estou fazendo a prece, é uma prece que vem pelo pensamento e sentimento. Eu vou atingir a quem?
né? Que tipo de prece eu estou fazendo? Aí vocês devem estar perguntando, mas se a gente está fazendo uma prece, é para o bem. Mas e aqueles que fazem uma prece para atingir o mal? Para fazer o mal? Tem esses também que fazem, mas a gente vai ver mais lá adiante. Então, quando ele fala o pensamento, passa pela nossa mente aquilo que a gente deseja alcançar. E os espíritos, conforme eu falei, é como se fosse uma tela, visse esse nosso pensamento. E nós vamos atrair de acordo com o nosso sentimento, né? E continuando. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação, como eu acabei agora de falar, né? Que foi a pergunta 659 que os espíritos responderam a Kardec, trazendo para a gente louvar, pedir e agradecer. E ele está trazendo aqui para a gente um agradecimento, um pedido e uma glorificação. Então, e aí mais embaixo ele fala assim: as que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. A gente ouve muitos companheiros de uma denominação religiosa, eles falam muito de Deus. Deus, 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 a gente ora a Deus, eu oro a Deus, louvo a Deus, né? Eles oram, sim. Eles oram, assim como nós, que a gente pede sempre ao Pai maior que permita que a situação aconteça. Assim como quando a gente pede, a companheira aqui no início, ela falou, né, do espírito de Zilda Gama, que é o guia espiritual da casa de vocês. Aqui na nossa casa, a gente temos 3 guias, Dr. Erma Baltazar e Antônio de Aquino. E geralmente a gente também faz prece, solicitando a esses espíritos. E é como ele diz aqui, quando a gente pede, ou seja, quando eu evoquei um desses espíritos, mesmo que eu sinta afinidade, que eu tenha assim mais um prazer, ou assim, vamos dizer, um desejo de que esses espíritos ajudem, eles levam até Deus. É o que ele está trazendo aqui para nós. Então, todas as preces, elas são ouvidas, sim, elas são ouvidas. Aí, antecipando um pouquinho, né, essa questão, o próprio Baltazar, um dos dirigentes da nossa casa, no livro Pela Graça Infinita de Deus, no volume 2, que agora nós temos um volume único, mas eu ainda estou com volume 1, 2 e 3, ele tem uma lição que ele traz assim sobre a prece. E lá no meio, ele traz uma coisa muito interessante, que é uma coisa que a gente fica pensando assim, mas a minha prece é ouvida? A minha prece, alguém ouve a minha prece? Né? Elas são atendidas? E quando elas não são atendidas? A gente até precisa entender. Então, Baltazar, no desenvolvimento do raciocínio, ele diz assim para a gente: aqueles que dizem que suas preces não são atendidas, lembramos que entre ouvir e atender existe o meditar. E nem sempre a meditação dos nossos maiores nos autoriza a agir conforme pensamos. As preces foram ouvidas, sim, mas não tiveram o respaldo de Deus na figura dos anjos superiores. Então é interessante a gente ver, porque muitas das vezes a gente faz comparações. Poxa, fulano fez uma prece e foi atendido. E eu fiz uma prece e não fui atendida. Ele traz bem aqui. Ele traz para a gente pensar. Primeiro ele fala, né? Entre ouvir e atender existe o meditar. Então, o que esses espíritos vão olhar, vão ver para a gente? Eles vão observar o que nós estamos pedindo, que a gente acha que aquilo ali vai ser o bom para nós, e diante de nós espíritos, daquilo que nós precisamos passar para o nosso crescimento como espírito imortal,
eles vão meditar. Será que a Ana Lúcia, né, pode receber isso? Ou se ela receber, o que pode acontecer? Qual é o rumo que ela vai dar? É isso que ele vem trazendo para nós. Então, muitas das vezes a gente faz a prece, pô, mas eu não consegui, fiz a prece, a gente às vezes até desanima. Mas eles ouviram, mas eles querem o nosso bem. Eles querem que a gente progrida. Mas talvez nós é que não sabemos aquilo que nós estamos pedindo. Muitas das vezes, né, pela nossa inferioridade moral que nós temos, muitas das preces que a gente pede, aquilo não vai trazer um progresso moral, não vai trazer um progresso moral para todos nós. Então, ele coloca aqui para a gente. Aí ele continua, as preces foram ouvidas, mas não tiveram o respaldo de Deus. Olha como é que ele fala, vão até Deus. Orando, existe o meditar. Não teve, como a gente diz, o diferimento de Deus para que aquilo possa acontecer, né? Aí ele fala assim: meditemos nessa bondade divina, neste ato que caracteriza a providência de Deus em nosso benefício. Meditemos e saiamos sempre em frente, buscando alternativa de luz e alternativa de paz, quando os nossos processos e pedidos não forem atendidos de imediato, né? Então, para a gente começar ele está trazendo aqui para a gente meditar. Será que aquilo ali vai ser bom? A experiência que eu tenho da minha vida, às vezes a gente faz uma prece, né, e não acontece realmente. Passado, às vezes, anos, aquilo que a gente pediu acontece. E aí a gente fala assim, mas eu pedi isso há 5 anos atrás, eu fiz uma prece há 5 anos atrás, por que só agora que aconteceu? Porque houve uma evolução conosco, houve um amadurecimento do senso moral nosso, em que aquilo que eu pedi há 5 anos atrás, se eu recebesse lá atrás, não ia, vamos dizer assim, dar certo. E hoje, com essa evolução, com o entendimento que a doutrina espírita traz para todos nós, eu vou dar um segmento a esse pedido, um segmento útil, uma utilidade àquilo que eu estou pedindo. E aí, ele continua para a gente, né? Finalizando, ele diz assim, quando oramos para outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. Não podemos esquecer que os espíritos não podem derrocar a lei. Então, aquilo que nós precisamos passar, nós vamos passar. A gente até faz, né? Senhor, não quero passar por isso. Eu não quero que isso não aconteça comigo. Mas, por isso que ele falou, o meditar. Porque eles vão ver se aquilo ali não vai trazer o crescimento. Nós tivemos um encontro aqui na casa, no Livro dos Espíritos, há muitos anos atrás, em que falamos dos anjos guardiães, dos protetores, né? E teve um momento em que a gente conversou, onde esses espíritos um pouco mais elevados, quando vê que a gente precisa passar por uma situação difícil em decorrência de um passado não muito feliz que nós tivemos, e que aquela situação que vamos passar vai trazer um crescimento para a gente, eles estão ali do nosso lado. Por mais que a gente fez uma prece que não quer passar por aquilo, que não tem forças para isso, eles estão ali do nosso lado, nos amparando, nos incentivando, através da intuição, que muitas das vezes a gente não presta atenção às intuições que advêm. Ou quando a gente presta, a gente diz assim,
E por que eu não pensei nisso antes? Eu tive uma ideia genial. Muitas das vezes não é nosso pensamento. Porque se fosse o nosso pensamento, a gente já tinha resolvido. Então a gente vê essa influência dos espíritos amigos a nos ajudar, sutil. Eles não vão impor nada para a gente, como os espíritos inferiores. Quando eles querem nos influenciar, eles vão impor aquele pensamento dele. Eles não, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, através das intuições, às vezes de uma mensagem, às vezes de uma pessoa que a gente encontrou, que a gente nunca viu, a pessoa do nada, né? Fala uma frase para a gente que toca e a gente pensa, peraí, eu não falei nada e essa pessoa falou alguma coisa que fez eu pensar, é a forma que esses espíritos têm de responder às nossas preces. Então, a gente observa, né, essa pleiade de espíritos, os nossos guias espirituais, a nos proteger, a nos ajudar. Então, naquele momento que nós vamos passar por essa situação complicada e que nós emitimos o pensamento, seja Deus, ou seja para um espírito que a gente tem alguma afinidade, eles estão ouvindo essa prece. E ele vai olhar assim, não, a Ana Lúcia precisa passar por aquilo, mas eles colocam a mão no nosso ombro, como dizendo assim, você vai passar, mas eu estou aqui do teu lado para te ajudar. A gente sente a proteção, a gente observa, se a gente parar agora e analisar, a gente vê assim, quantas coisas aquela situação difícil poderia acontecer pior e não aconteceu. Há 2 anos atrás eu tive uma situação dessa em que eu fiquei muito chateada. Confesso a vocês, fiquei muito chateada, né? Saí do centro espírita e aconteceu uma reunião, aconteceu uma situação comigo, né? E depois a gente fica analisando, mas por que eu? Mas por que comigo? Aí a gente lê a doutrina, a gente está devolvendo a lei, é o cumprimento, e não sei o que, sei mais o que. Depois que amansa, né, que a gente fica calmo, que a gente sempre pede ajuda aos guias espirituais, a gente começa a receber as intuições. Intuições que muitas das vezes nos causa emoção, a ponto de ser tão patente e que a gente, assim, meu Deus, é mesmo, poderia ter sido pior. Mas por que não foi pior? Porque a gente tem merecimento? Porque nós somos bonitinhos? Não. A gente tinha que passar por aquilo, mas não precisava passar de um modo mais complicado. Isso aí a gente vê o quê? É a ajuda desses guias espirituais. Aí, continuando, ele traz assim, o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando como se processa a transmissão de pensamento, seja quando o ser chamado atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. Foi o que eu falei agora, que antecipei um pouquinho, quando eu estava falando acerca do fluido, né? Que nós estamos imersos no fluido universal, o nosso pensamento, ele atinge aquele ser, né, que a gente evocou, né? E através que o fluido é o veículo e chega o nosso pensamento até ele. Aí ele continua para a gente assim, a energia dessa corrente está na razão direta da energia e da vontade, do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, em qualquer lugar em que eles se encontrem. Que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações e que se estabelecem as relações à distância entre os encarnados. Então, naquele momento em que eu potencializo a prece, que eu evoco aquele ser, né? Aonde ele estiver, ele vai ouvir. Eu gosto muito de dar o exemplo de Dr. Bezerra, né? Todos nós que temos algum problema de saúde, fazer um exame, ir numa consulta médica, geralmente nós pedimos a Dr. Bezerra, porque médico, né? A gente pede a ele. Então, ele tem lá falange de espíritos que trabalham com ele, né?
Essa falange de espíritos são espíritos que são afins com ele. Tem o mesmo pensamento, o mesmo sentimento e a mesma vibração. Então, ele não escuta? Ele escuta. Tanto é que no seu desencarne, ele foi chamado por Maria para ir para um outro planeta. E o que ele falou? Enquanto houver um irmão meu em sofrimento aqui no planeta Terra, eu vou estar aqui para auxiliar. E a gente tem que acreditar nisso. Temos provas e mais provas de que realmente ele está a nos ajudar, não é mesmo? Então, muitas das vezes a gente emite esse pensamento. E a gente vê, a gente sente, a gente percebe essa vibração. Às vezes o médico nem é da religião, conhece a doutrina espírita e muitas vezes diz, mas que cirurgia calma, traz para a gente um resultado satisfatório, não é uma coisa tão complicada, né? É o que ele traz aqui. Então, quanto mais intensidade a gente der, mais esse sentimento, ele vai ver ali em nós esse desejo de se modificar, né? André Luiz, eu não sei qual é o livro que a gente lê tanto e acaba confundindo. André Luiz, quando ele fala da prece, se eu não me engano, acho que é no Nosso Lar. Se não é no Nosso Lar, é Missionário da Luz ou Mensageiro. Um desses 3 primeiros livros dele. Ele vem falando sobre a prece. E o interessante que ele fala para a gente que, de repente, passa um feixe de luz, né? E aí ele olha aquilo e pergunta o que era aquilo ali. Aí o mentor diz para André, aquilo ali é uma prece fervorosa de uma senhora encarnada que não precisou da intercessão dos espíritos, aquela prece foi diretamente a Deus, de tão fervorosa que é. E ele traz aqui mais adiante, mostrando para todos nós, como é que essa prece que a gente faz, né? Às vezes a gente está tão cansado, a gente ouve, né? Primeiramente, nós ouvimos muito a orientação que nós temos, que a gente tenha um estado de prece. Que a gente, ao acordar, possamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo que possamos ter um dia bom, né? Um dia tranquilo, um dia que, mesmo diante das dificuldades, possamos resolver essas dificuldades. Quando nós retornamos ao nosso lar, agradecer a Deus por ter chegado bem ao nosso lar. Mas tem dia que a gente está tão cansado que a gente não consegue nem fazer uma prece. Aí volta em André Luiz, que ele, no desenvolvimento desse pensamento da prece, aí ele disse lá, que eu achei até muito interessante. Ele disse que muitas vezes a nossa prece não sai do teto da nossa casa, né? Então, por quê? Porque a gente não impulsiona a nossa vontade, não impulsionamos o nosso pensamento, né? Não estamos julgando ninguém aqui, não. Às vezes nós estamos mesmo cansados e não conseguimos realizar essa prece, né? Mas chama a nossa atenção para a gente ver como é que está o teor da nossa prece. Continuando, ele fala assim, pela prece o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos, que vêm sustentá-los nas suas boas resoluções e inspirá-los nos bons pensamentos. Né? Dessa forma, ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar ao caminho certo, se dele tivesse afastado, desviando assim os males que atrairia para si e por suas próprias faltas. Então, ele traz aqui para a gente, pela prece, a gente está, como acabei de falar, né? Acordamos, fazemos uma prece, solicitando, pedindo ao guia espiritual que aquele dia de trabalho, aquele dia que a gente tem os afazeres, nossos compromissos, que possamos cumprir com nossos compromissos. E mesmo que a gente não consiga realizar
os nossos compromissos, né? Que não fiquemos desanimados, fiquemos desalentados, que percamos a força, achando porque não conseguiu, mas ter a fé, né, de que vamos conseguir realizar. Às vezes nós estamos passando um momento bem complicado da nossa sociedade, principalmente aqui no Rio, aliás, no Brasil, no nosso planeta. Tem até uma figurinha pelas mídias sociais mostrando o nosso planeta doente, né, na cama, e os outros planetas veio visitá-los, né? E eles fazendo uma prece por nós, né? Então, é um momento complicado, seja no mundo, seja no país chamado Brasil, seja no estado do Rio de Janeiro, e que a gente tem essas informações desses espíritos mostrando para todos nós a necessidade que temos de passar por essas situações, mas que nós possamos sempre rogar a Deus, rogar aos benfeitores essa proteção. E também não basta a gente só pedir, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Não adianta chegar eu pedi a Deus, eu vou para um lugar que a gente sabe que vai dar problema para a gente, né? Falando nisso, uma companheira estava comentando, né, que ela tem uma parenta que ela desencarnou recentemente. Para a gente ver como é que a gente precisa estar vigilante. E agora que veio na minha mente isso. Aí ela contou desse familiar que descobriu uma doença, de uma outra denominação religiosa, e por acreditar em Deus, ela não fez o tratamento, porque Deus ia curá-la. E todo mundo falando, a medicina está aí, a medicina material, a gente precisa, tem até o próprio evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Se a gente tem aí os nossos companheiros que estudaram, fizeram pós-graduação, mestrado, tiveram mais tempo na faculdade para desenvolver, a gente aproveitar isso, mas ela não, ela disse que Deus ia curar ela. Infelizmente, um mês depois que ela teve o diagnóstico da doença, a doença se agravou e ela desencarnou. Não é para nós dizermos assim, onde é que estava Deus? Deus estava ali. Deus deu a medicina para que nós pudéssemos usufruir dela. Mas a gente precisava passar por aquele período com fé, com confiança, e é através da prece que a gente consegue isso. Então, às vezes a gente vai para uns extremos, para a gente pensar um pouquinho. Continuando, ele traz assim, se dividirmos os males da vida em duas partes, uma com os males que o homem não pode evitar e outra com as atribulações das quais ele mesmo é a primeira causa, pela sua falta de cuidado e seus excessos, veremos que a segunda parte é muito mais numerosa que a primeira. É bem evidente, portanto, que o homem é o autor da maior parte das suas aflições e que muito se pouparia se agisse sempre com prudência e sabedoria. O que ele está trazendo aqui para nós, né? Estamos num planeta de provas e expiações. Um planeta onde a dor, o sofrimento são bem constantes. E nós, como espíritos devedores da lei, nós estamos aqui e vamos passar pelas dificuldades. E como ele diz aqui, que muitas dessas dificuldades, nós temos a lei, que colocou ali, que a gente precisa, mas também tem as causas atuais, que muitos de nós, através do nosso livre-arbítrio, a gente passa por essas dores, que muitas dessas dores não era para a gente passar. Então, ele vem trazendo para a gente, mostrando que, neste momento, quando a gente recorre à prece, ela traz esse alívio.
E depois, no segundo parágrafo, ele vem trazendo vários motivos dessas dores que muitos de nós que causa em nós. E aí ele fala assim: a ação da prece se concebe facilmente porque ela tem por efeito buscar a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir força para resistir aos maus pensamentos, cuja concretização pode ser funesta. Muitos de nós, às vezes, nos revoltamos contra Deus, principalmente quando fazemos comparações. Por que ela é isso, 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 e eu sou aquilo, aquilo, aquilo? A gente tem muita tendência a fazer essas comparações. E é justamente no momento mais difícil é que nós vamos ver a nossa fé em Deus. E a gente não se revoltar. A gente vê, a gente observa que nesse momento, a gente é muito amparado. Quando a gente se revolta contra Deus, achando que Deus não me ama, Deus não gosta de mim, esse momento eu não estou compreendendo por que eu estou encarnada. Não estou compreendendo por que eu estou passando por aquilo. Eu não estou dizendo, queridos companheiros, que o momento da dor é uma coisa leve. Não! Todos nós passamos, cada um de nós sabe a medida dessa dor, sabe o quanto dói, o quanto é difícil determinadas situações. O que a doutrina está trazendo aqui é para que a gente não desista, não se revolte, que a gente tenha a prece para a gente recorrer, para que eles possam nos auxiliar, nos ajudar, para que a gente, ao passar por essas situações complicadas, possamos passar mais, vamos dizer, mais leve, com mais entendimento. Leon Denis, no livro Problema do Ser, no livro Depois da Morte, ele tem uma lição que ele fala de resignação na adversidade. E ele vem trazendo para a gente os vários tipos de adversidade que nós temos na vida. E depois ele fala da resignação. Ele fala da prece. Ele também tem um capítulo inteiro que ele fala da prece para a gente, em que ele fala dessa elevação que a gente precisa ter, essa comunicação para que nós possamos entender as causas das dores e não se revoltar. Se vocês me permitem, eu vou ler um trecho do Depois da Morte, que Leon Denis fala sobre a prece. Olha que lindo que ele traz para todos nós, quando ele diz assim: a prece deve ser um extravasamento íntimo da alma para Deus, uma conversa solitária, uma meditação sempre útil, frequentemente fecunda. É o refúgio, por excelência, dos aflitos, dos corações magoados. Nas horas de abatimento, de aflição interior e de desespero, quem não encontrou na prece a calma e o reconforto, ou pelo menos um lenitivo para seus males? Um diálogo misterioso estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. A alma expõe suas angústias, suas fraquezas, implora socorro, apoio, indulgência. E então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde, a voz daquele de onde provém toda a força para as lutas deste mundo, todo bálsamo para nossas feridas, toda luz para as nossas incertezas. E essa voz consola, restaura, persuade, faz descer até nós a coragem, a submissão, a resignação estoica. Levantamo-nos menos tristes, menos abatidos. Um rádio sol divino luziu em nossa alma, fez nela eclodir a esperança.
E aí ele continua: a prece é uma elevação acima das coisas terrestres, um ardente apelo, um impulso, um bater de asa em direções às regiões em que não perturba os murmúrios, as agitações do mundo material, e onde se aura as inspirações que lhe são necessárias. Quanto mais potente for seu impulso, olha quem está falando ali, mais sincero é seu apelo, mais distinta, mais claras revelam-se-lhe as harmonias, as vozes, as belezas dos mundos superiores. É como uma janela que se abre para o invisível, para o infinito, e pela qual percebe mil impressões consoladoras e sublimes. Impregna-se, embriaga-se, retempera-se nessas impressões como um banho fluídico regenerador. Então, quanto de nós não fomos dormir preocupados com situações que até então não foram resolvidas, situações difíceis que cada um de nós passamos, e aí a gente faz uma prece, né, como se a gente ajoelhasse a alma a Deus. É uma submissão a esse Pai que nos ama, da gente pedir a Ele essa força para continuar na luta. Desistir, jamais. Já dizia, aliás, desistir, não, esmorecer, um dos nossos benfeitores, Antônio de Aquino, traz para a gente, né? Esmorecer, jamais. E Dr. Erma diz: desistir, nunca. Porque eles estão ali a nos ajudar. Então, vem Leon Denis com essa poesia para todos nós, trazendo com muito amor esse momento da prece, esse momento da gente solicitar esses bondosos espíritos ajuda, e como ele traz ao dormir, e a gente ao voltar, muitas da gente pede para estar junto ao nosso guia espiritual, para que ele possa nos orientar, ajudar a raciocinar, ajudar a rever o nosso planejamento reencarnatório. E eis que quando a gente volta com mais força, com mais garra, e a gente até diz assim: hoje eu vou resolver. E resolve. E resolve as situações. Aqueles que estão passando por situações complicadas, a gente pede força na luta, e eles estão dando ali, eles não desistem de nós. Os nossos benfeitores espirituais que estão junto de nós, ali a nos ajudar, vendo que é necessário. Então, companheiros, que possamos não esquecer da prece, que possamos sempre lembrar dessa oportunidade que nós temos de conversar com Deus, de pedir ajuda aos benfeitores espirituais nos nossos momentos e de agradecer. Continuando, ele vai trazendo para a gente, finalizando, ele diz para a gente assim, é tanta coisa para a gente falar que a gente fica assim. Ele diz assim: a prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é rejeitar a assistência que ela proporciona a si mesma e o bem que pode fazer aos outros. A gente, na casa espírita, a gente até brinca, né? Eu pedi paciência. E foi o dia mais impaciente da nossa vida, né? Aí a gente vai pensar assim, mas o que a gente pensou de manhã? Senhor, que o dia de hoje seja um dia que eu tenha muita paciência. E a gente recebe, porque isso aí vai fazer um crescimento nosso. Quando a gente chega em casa, a gente chega, né, atordoado, né? E aí... Mas por quê?
Porque a gente pediu uma virtude, ou melhor, pedimos o desenvolvimento de uma virtude que a gente precisa conquistar. E aí acontece N coisas na nossa vida que a gente diz assim, meu Deus do céu, hoje eu matei um leão. Né? Não foi o que a gente pediu. Né? E uma das coisas que os nossos guias espirituais eles sempre passam para a gente, né, que a gente não esqueça de pedir o nosso melhoramento, pedir força para a gente olhar por nós mesmos e a gente encarar o espelho, onde a gente vê que nós temos virtudes, sim, que precisam ser desenvolvidas, mas nós temos também defeitos que precisam ser corrigidos. Não vai ser nessa atual reencarnação que a gente vai limpar todos os nossos defeitos, mas só o fato de já termos o contato e saber, Ana Lúcia, você é assim, Ana Lúcia, você faz isso, o que vai caber a nós? Pedir aos bons espíritos que o homem velho, a mulher velha, diante de determinadas situações, ela fique escondidinha, porque nós estamos numa proposta de quê? De mudança, numa proposta de renovação, que é o que a doutrina traz para todos nós. Então, esse homem velho, como a gente fala, ele não foi embora, ele ainda está aqui escondidinho, só esperando um momento para agir. Então, é nesse momento que a gente precisa estar vigilante, orando, pedindo essa espiritualidade que nos oriente e nos atende, nos ajuda. Ele ainda fala assim, atendido ao pedido que lhe é dirigido, Deus muitas vezes tendo em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus e sempre mais eficácia. Porque o homem mau e cheio de vício não pode orar com fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode oferecer. Então, quando ele fala que Deus tem em vista recompensar a intenção, ele julga pela intenção. Então, não adianta a gente esconder aquilo que a gente quer, né? Porque no nosso íntimo, Deus vê o que a gente quer realmente. Né? E aí ele fala, o homem de bem, né? Ele fala que a oração de um homem de bem tem mais méritos ao olho de Deus, porque o sentimento é de fazer o bem. É o sentimento de depositar o fluido, depositar a vontade naquilo que ele quer realizar. Do que aquele, quer dizer que o homem mau não ora, eu falei lá no início, ele ora. Ele pede, às vezes ele pede que ele quer fazer o mal ao outro. E Deus é bondoso, Deus é bom, justo e misericordioso. O que Baltazar trouxe para a gente? Não vai ser indeferido. Ele vai meditar, vai olhar aquilo que ele está pedindo. Se não é o bem, não vai acontecer. Não vai acontecer. E fechando, que faltando alguns minutinhos, o último item, ele traz assim para a gente. O poder da prece está no pensamento. Não provém das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode ser, portanto, orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou junto com outras pessoas. A influência do lugar ou do tempo tem uma relação de dependência com as circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. Então, ele está trazendo aqui para a gente, né? É recolhimento nosso. Às vezes, nós estamos em determinados locais em que a prece não é, naquele momento, não é bem-vinda. Uma vez, o altivo contou para a gente que a prece é uma luz que acende. E dependendo de onde você for, você é visto. E local onde você esteja, os espíritos veem você. Ele contou uma certa feita, uma situação em que ele estava, e quando ele viu que a situação estava meia complicada, o que ele fez? Um homem de bem, vou orar aos espíritos para que possa amenizar aquela situação. E ele assim fez.
Só que o guia espiritual dele chegou e falou: pare, não faça, porque você está acendendo uma luz e esses espíritos podem te ver e as consequências são complicadas. Então, a gente também até tem esse cuidado, né? Mas a gente. Aí vocês estão dizendo, então quer dizer que eu não posso orar? Pode. Às vezes, um ai meu Deus já é uma prece. Senhor, proteja. Pronto, né? A prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se unem de coração a um mesmo pensamento e têm um mesmo objetivo. E ele está falando aqui da oração coletiva, que é essa oração que a gente faz no início, né? Quando a gente presta atenção, isso é muito importante nós termos em mente. Quando nós temos alguém que está dirigindo uma reunião e que ela faça a prece, que nós possamos direcionar o nosso pensamento à companheira, ajudar no desenvolvimento, porque nós estamos unidos naquele pensamento, naquela ideia, daquela reunião, daquele trabalho, daquela festividade possa acontecer da melhor forma possível. Então, é como ele fala, quando a gente se une em pensamento, né? Isso é poderoso, vamos dizer assim, chega até Deus. Mas eu também, sozinha, no meu canto, no meu retiro, no meu retiro no sentido de ficar só, de fazer aquela prece, também sou ouvida, né? Porque a prece é o sentimento. Então, a gente orando em conjunto, é como diz, né? De coração e o mesmo pensamento tem o mesmo objetivo. Portanto, é como se muitos clamassem juntos, ao mesmo tempo. Porém, de que adianta estarem reunidos em grande número se cada um age isoladamente ou por sua própria conta? É o que eu falei aqui. Prestarmos atenção à companheira que está fazendo a direção e verificar, prestar no pensamento dela, enviar vibrações positivas, para que aquilo que ela está desejando, que é para todos nós, possa acontecer. É o que ele está trazendo ali. Finalizando, ele traz assim, porém, portanto, é como se todos clamassem mesmo, porém, de que adianta estarem reunidos em grande número se cada um das... isso eu já li. 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto que 2 ou 3, unidas por um ideal comum, estarão orando por verdadeiros irmãos em Deus. E sua prece terá mais poder do que aquela que tem 100. Então, o que ele está trazendo aqui? Vai depender do sentimento. Então, companheiro, já passando aí da hora, 3 minutinhos aí, espero ter passado um pouquinho para vocês o que a doutrina, o que o Evangelho traz para a gente sobre a transmissão de pensamento. E o que a gente pode resumir? A gente sempre vá à prece, sempre recorra em qualquer momento das nossas vidas, não somente no momento difícil, mas naquele momento também de alegria, né? De um casamento, de um reencontro, a gente elevar o nosso pensamento a Deus. Que Jesus nos abençoe. Oh, minha querida, mas nós estamos assim com o coração repleto de energias positivas por tudo que você trouxe para nós. Muito bom, reavivou assim a nossa vontade, porque você sabe que a vontade é que nos faz continuar com essa confiança em Deus. E você trouxe uma beleza que a gente está até emocionado. Mas só temos que agradecer, minha querida. E nesse momento, então, como você falou muito na prece, nós vamos unidos, como você trouxe aí, unidos no mesmo pensamento de ser auxiliado, mas também de auxiliar a todos os nossos irmãos. Vamos continuar com essas vibrações elevadas para agradecer a Deus e a Jesus pela aprendizagem que hoje nós tivemos oportunidade, que
e veio encher os nossos corações de muita alegria, de certeza na misericórdia de Deus, do anjo guardião. Nós agradecemos aos mentores, a nossa Zilda Gama, e esses bons espíritos que estão em todos os centros também, como no Leão Denis, e em todas as partes. Nosso anjo de guarda, que está sempre conosco. Agradecemos e vamos refletir muito, mais ainda, depois dessas palavras da nossa querida irmã Ana Lúcia. E como recebemos muito, nós agora vamos vibrar todos os nossos companheiros que estão necessitados, que estão sofrendo suas dores, que tenham força, coragem e acreditem que a misericórdia de Deus é para todos nós. Então, pedindo ainda as bênçãos para todos os nossos irmãos, para aqueles que só poderão ouvir depois essa palestra, que recebam também a bênção de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, minha querida, você recebe assim esse abraço muito emocionada, que nós estamos aqui muito felizes, e leva também para os companheiros do Centro Espírita Zilda Gama. Nosso agradecimento. Tá bom? Com certeza. Obrigada a vocês aí pela oportunidade do trabalho, né? E que possamos seguir em frente. Isso. Né? Na luta. Não desistir jamais. De jeito nenhum. É fé e coragem e muita vontade. E vamos lá, que eles estão nos ajudando. Com certeza. Ó, um beijo, querida. Fica com Deus. Você também. Tchau. Tchau, meu amor. Audio Jungle.